Que bênção estarmos juntos mais uma vez para estudar a palavra do Senhor nosso Deus, conhecer mais o nosso Deus. Isso é um grande privilégio e uma grande bênção para nós. Hoje, estudando os atributos comunicáveis de Deus. Então, Deus tem, muito obrigado André, Deus tem as suas perfeições, as suas características, e em teologia a gente normalmente chama isso de atributos, embora exista um outro nome, que é o nome apanágios, mas esse é o nome menos conhecido. Então, os atributos de Deus. Nós dividimos os atributos de Deus em atributos incomunicáveis, aqueles atributos que Ele não compartilha conosco, e atributos comunicáveis. E hoje à noite nós veremos alguns dos atributos comunicáveis de Deus. Antes, no entanto, apenas para relembrarmos melhor o que são atributos e fazermos uma introdução, Calvino nos diz o seguinte: Deus, para manter-nos humildes, fala bem pouco de sua essência. Ou seja, a Bíblia não fica nos explicando de maneira detalhada a respeito da essência de Deus. E na interpretação de João Calvino, isso acontece como uma maneira de manter a gente no nosso lugar, para nos manter humildes, é que Deus faz isso. A Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte sobre a natureza do nosso Senhor: Deus é um espírito, em si e por si mesmo infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, incompreensível, onipresente, todo-poderoso, onisciente, sapientíssimo, justíssimo, misericordioso e cheio de graça, longânimo e pleno de verdade. Dizem que a maneira que isso foi escrita foi a maneira belíssima, que eles estavam discutindo como fazer isso, não é? Como definir Deus, como falar quem é Deus. Então, depois de muita discussão na Assembleia de Westminster, naquela reunião que durou por muitos anos, eles resolveram então parar e orar. Então eles oraram. E aí a pessoa que foi orar começou mais ou menos desse jeito: Deus, o Senhor que é um espírito, bondoso em si mesmo, sapientíssimo, imutável, todo-poderoso, onipresente, onisciente. E diz que alguém foi anotando então, não é? Porque naquela oração a pessoa fez uma descrição tão maravilhosa de Deus ao falar com o próprio Deus, que ficou sendo essa a definição. Embora eu acho que isso se refira ao catecismo. O Herman Bavinck disse o seguinte: os atributos de Deus coincidem com o ser de Deus. Ou seja, quando nós estamos estudando os atributos de Deus, nós não estamos estudando partes de Deus, mas nós estamos estudando aquilo que Deus revelou acerca de si mesmo, o próprio Deus. E nas palavras de Tozer, um atributo divino é aquilo que Deus de alguma forma tem revelado como sendo verdadeiro a seu próprio respeito. Veja, tem muitas coisas que se nós quisermos definir Deus sem a ajuda do próprio Deus, nós vamos falar coisas que não são verdadeiras a respeito de Deus. É por isso que teologia, mais propriamente dita, mais do que o estudo, ou não exatamente o estudo de Deus, teologia é o estudo da revelação de Deus. O que Deus falou acerca dele mesmo? Quais são as verdades que Deus fala acerca de si mesmo? Mais um pouquinho ainda de citações. Luiz Berkhoff diz: os atributos de Deus são perfeições que são atribuídas ao ser divino nas Escrituras, ou são visivelmente exercidas por Ele nas obras da criação, providência e redenção. Ou desse outro teólogo, os atributos de Deus são aquelas características essenciais, permanentes e distintivas que podem ser afirmadas a respeito do caráter de Deus ou do ser de Deus. É possível estudar os atributos de várias maneiras. A gente está usando essa última, certo? Atributos incomunicáveis, nós vimos na semana passada, como a eternidade, a onipresença, a imensidão. E essa semana vamos ver os atributos comunicáveis. No entanto, vocês vão perceber
que existe uma certa limitação nesse conceito. Porque, por exemplo, a eternidade de Deus, que é um atributo incomunicável, acaba ele comunicando para a gente em alguma medida. E algumas das coisas que nós vamos ver como atributos comunicáveis, Deus tem numa medida tão perfeita e tão plena, que é muito difícil comparar o que a gente tem daquele atributo com ele. Por isso que existem essas outras maneiras de estudar o assunto, porque essa incomunicáveis e comunicáveis não é totalmente satisfatória. Nós vamos ver 3 categorias de atributos comunicáveis de Deus, ou seja, de características que Deus tem, ele tem intrinsecamente. Ele é essas verdades, ele é num nível de perfeição essas coisas que nós vamos ver. E ele bondosamente nos dá o privilégio de compartilhar conosco de si mesmo alguns atributos intelectuais, alguns atributos de soberania e alguns atributos morais. É isso que a gente vai ver, essa ordem aí, ou esses 3 nomes, essas classificações, são do Louis Berkhof, aliás, como a maioria dessa aula, ok? Tudo que não tiver o nome de alguém, vem do Louis Berkhof. Atributos intelectuais de Deus. 2 atributos intelectuais: o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus. Notem, é muito comum a gente usar essas 2 palavras intercambiavelmente, como se elas significassem a mesma coisa. No entanto, quando a gente fala dessa maneira aqui, a gente está separando. Sendo o conhecimento a perfeição de Deus, pela qual ele, de maneira inteiramente única, conhece-se a si próprio e a todas as coisas possíveis e reais, num só ato eterno e simples. Isso é maravilhoso. Deus não aumenta em conhecimento. Deus não desenvolve o seu conhecimento. Houve um ato eterno e simples de Deus, por meio do qual ele conheceu tudo. Quando isso aconteceu? Na eternidade, fora do tempo. E Deus não aumenta o seu conhecimento. Portanto, tudo que vai acontecer com você amanhã, no final dessa semana, Deus soube disso na eternidade. É claro que ele sabe também, porque é ele que determina. E os irmãos vão ver que existe essa relação entre os atributos de Deus. Porque Deus, na verdade, é um ser uno. E eu sei que é estranho dizer isso, mas um ser simples. Simples no sentido matemático, ele é indivisível. Deus é indivisível. Então os atributos de Deus, um se mistura com o outro em alguma medida. Já a sabedoria de Deus é o atributo dele, ou a perfeição dele, pela qual ele aplica o seu conhecimento, a consecução dos seus fins de um modo que o glorifica no máximo. Veja, enquanto o conhecimento tem a ver com conteúdo conhecido, conteúdo que se sabe, a sabedoria tem a ver com conteúdo sabido, aplicado. Você sabe alguma coisa e agora você aplica de maneira correta. E a sabedoria bíblica é você aplicar aquilo de maneira que você traga mais glória para Deus. Deus faz isso de maneira perfeita. Deus usa todo o conhecimento que ele tem, de tal maneira a trazer glória para si mesmo. Então Deus é autocentrado? Absolutamente sim. Deus não pode viver para alguma outra coisa que não ele mesmo. Isso seria idolatria. Ele é o único ser que pode viver para si mesmo, e ao fazê-lo, isso significa bênção para todos os demais seres. Alguns versículos que falam sobre o conhecimento e a sabedoria de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. É ele quem dá. Por isso que é um atributo comunicável. Ele tem conhecimento e sabedoria no nível máximo, e ele pega pequenos pedacinhos do seu conhecimento, e ele vai dando para a gente, a conta-gotas, num nível bem mastigadinho que a gente consiga entender. Mas perto do conhecimento de Deus, o que a gente tem é verdadeiro, mas é totalmente parcial. Salmo 147 nos diz: Deus conta o número das estrelas, chamando-as pelo nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir.
Não dá para medir o entendimento de Deus. A compreensão exaustiva que ele tem de si mesmo e de todas as demais coisas. Paulo, depois de fazer teologia bem avançada ali em Romanos, especialmente capítulos 9 a 11, Paulo fica impressionado com aquilo que o próprio Deus tinha revelado de verdades espirituais para ele. E Paulo então explode em louvor, dizendo: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Duas perguntas retóricas, não é? Ninguém. Quem ensinou Deus alguma coisa? Ninguém. Deus sempre existiu, e nessa sua sempre existência, Ele sempre conheceu de maneira absolutamente perfeita todas as coisas. Isaías 55, Deus nos relembra: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus, ou do que os pensamentos de vocês. Isso deveria nos trazer humildade, irmãos. Nós, como Paulo diz aos Coríntios, né, nós vemos parcialmente. Nós vemos como se fosse por um espelho. E lembra que o espelho da época era um pedaço de bronze polido. Espelho da época não tinha a ver com o nosso espelho. Não, era um pedaço de bronze polido. A gente conhece desse jeito todo pequenininho. Mas Deus conhece exaustivamente todas as coisas. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele revela, diz Daniel, o profundo e o escondido, conhece o que está nas trevas, e com ele mora a luz. Então esses são os dois primeiros atributos incomunicáveis de Deus. Os dois primeiros atributos comunicáveis de Deus: o conhecimento e a sabedoria. Porque Ele compartilha conosco tanto quanto a gente consegue ter, Ele compartilha conosco do seu conhecimento e da sua sabedoria. Tem um terceiro atributo que eu estou colocando aí como atributo intelectual, que é a beleza de Deus. A beleza de Deus. Não é muito comum você estudar a beleza de Deus como um dos atributos de Deus, mas eu encontrei esse teólogo, Robert Latham, que é um cara bem contemporâneo, está vivo ainda, e ele faz isso, e eu concordo bastante com essa ideia da beleza de Deus, como um atributo comunicável, inclusive. Olhem só como ele define: Deus é extremamente agradável. A sua glória deve ser o nosso maior deleite. É visto em Jesus Cristo. Nosso maior prazer nessa vida e na próxima é e deve ser sermos animados, empolgados pela beleza de Deus na face de Cristo. É disso que flui toda a valorização da estética na criação. A música, a arte, a beleza deslumbrante das paisagens são indicadores da glória suprema do Criador, da Santíssima Trindade, revelada em Cristo. De fato, o relato da criação em Gênesis 2 nos apresenta a beleza da criação de Deus como icônica. A busca pela beleza independente dele é perversa, brilhante. A beleza, queridos, tem nome: Jesus Cristo. Deus é o padrão de beleza. É por isso que a gente não precisa ter medo de pegar a arte contemporânea e falar: isso é feio, não é bonito, isso é feio, isso é uma bagunça de cor que não significa nada, isso é feio. Porque existe um padrão de beleza no mundo, e esse padrão é Deus. E porque Deus existe bonito, e existe
o feio, que é a quebra do bonito. Assim como o mal é a quebra do bem, o feio é a quebra da beleza. 2 salmos que falam sobre isso. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Perceba que essa beleza que o salmista quer contemplar não é uma imagem, porque no templo de Israel não existia imagem. E nem ele ia entrar lá no Santo dos Santos para abrir a arca e dar uma olhada lá dentro. Ele não tinha acesso a isso. Essa contemplação da beleza de Deus era aqui, ó. Ele ia sentar ou ficar de pé e ia ficar pensando sobre a beleza de Deus. Aliás, uma coisa que o trechinho anterior falou e eu não enfatizei, é isso daqui, né? A busca pela beleza, independente de Deus, é perversa. Igual o Dr. Eber Jr. falou hoje de manhã lá na devocional do Andrew Jumper. Quando você quer usufruir uma experiência com uma pessoa, sem conhecer de fato a pessoa, isso é perversidade. Se um homem quer usufruir uma experiência de conhecimento profundo com uma mulher, mas não quer conhecer aquela mulher de fato, pelo casamento, isso é perversidade. E qualquer pessoa que queira usufruir de Deus, sem conhecer de fato a Deus, isso também é uma perversidade. Qualquer pessoa que quer usufruir da beleza, alijada de Deus, à parte de Deus, está sendo uma pessoa perversa. Então esses são os atributos da área aí do conhecimento, os atributos intelectuais do nosso Deus. Conhecimento, sabedoria e beleza. Por que eu coloquei beleza no intelectual? Porque eu estou pegando a coisa da estética, ok? A beleza que vem da matemática, aquela beleza estética, com precisão. Deus tanto é o padrão da beleza, Ele é belíssimo, quanto Ele é quem define o que é beleza e o que não é beleza. Alguns atributos de soberania. 2, a vontade soberana de Deus e o poder soberano de Deus. Vontade, poder. 2 atributos de soberania. Vontade de Deus. No caso de Deus, a sua vontade é um aspecto de sua onipotência e soberania. Na verdade, de todos os outros atributos, e como tal, é inerentemente eficaz na realização de seus propósitos. No entanto, a natureza complexa do mundo, especialmente desde a queda, significa que as ramificações da vontade de Deus têm suas próprias complexidades, devido às complexidades introduzidas pela criatura rebelde e seus efeitos sobre o cosmos. Veja, isso daqui é um assunto complicadíssimo. Quantas vontades tem em Deus? Várias. Do nosso ponto de vista pequenininho, de criaturas limitadas, existe mais de uma vontade de Deus. Existe a vontade revelada, a vontade que nós olhamos na Escritura. Deus fala como que as coisas deveriam ser. Vontade revelada. Mas existe uma vontade que seria uma vontade... aquilo que as coisas deveriam ser. Veja, numa vontade de prazer de Deus, a queda não teria acontecido. Certo? Deus não gostaria que a queda tivesse acontecido. Mas numa vontade de decreto, a queda aconteceu. Então foi da vontade de Deus. Porque nada acontece se não for da vontade de Deus. Então você tem uma vontade de prazer e uma vontade de decreto. Na vontade de prazer, Deus salvaria todas as pessoas. Na vontade de decreto, Ele não o faz. E o que fez com que essas vontades de Deus sejam, às vezes, quase que antagônicas? Foi a queda. Foi Deus dar a liberdade à criatura humana, da criatura humana escolher agir contra a vontade do próprio Deus. Deus quis dar essa liberdade para a criatura.
E agora então você tem várias dificuldades para compreender a vontade de Deus. Mas um dia a gente estuda só sobre esse assunto. Outro atributo de soberania de Deus é o poder. O poder de Deus é a perfeição pela qual Ele é a causalidade. Causalidade. Ele é a causa última, absoluta e suprema de todas as coisas. Veja, nós não somos onipotentes, mas nós temos poder. Nós não temos soberania, nossa vontade não é soberana, mas nós temos vontade. Deus compartilhou conosco essas duas características de si mesmo. Eu não sei se a gente pode dizer que uma árvore tem vontade. Acho que não, não é? Uma pedra tem poder? Não. Inclusive é tolice, não é? Às vezes você vai na praia, você vê lá as pessoas com a mão na pedra para ver se transfere alguma coisa para elas. Que tolice! Mas Deus deu para nós essas capacidades. A capacidade de termos vontades, a capacidade de termos poder. E é claro, incomparavelmente menores do que a vontade e o poder de Deus. Terceira classificação aí dos atributos de Deus, os atributos morais, atributos comunicáveis morais de Deus. Alguma pergunta até aqui, gente? Pois não, Pedro. Vontade, a pergunta do Pedro para quem está em casa foi se é correto falar sobre uma vontade permissiva e uma vontade decretiva de Deus. É possível a gente falar isso, tá? É possível. É extremamente preciso do ponto de vista teológico? Não. A gente usa o conceito de vontade permissiva para facilitar a compreensão de uma coisa que é muito complexa. Ok? Porque não existe alguma coisa que é assim. Deus olha e fala assim: se eu não fizer nada vai acontecer isso. Eu vou deixar acontecer. Eu vou permitir que isso aconteça. Tecnicamente isso não existe. Deus é a fonte última de todo decreto, de tudo que acontece. Então tudo que acontece tem a ver com alguma das vontades de Deus. Mas absolutamente sem que isso torne Deus culpado por nenhum mal, por nenhum pecado, por nenhum mal moral. Ok? Exatamente por causa desses atributos aqui. Boa pergunta, mas um dia a gente vai precisar trabalhar aí a vontade de Deus. Alguma outra pergunta, irmãos? Até aqui? Pois não, presbítero Aguinaldo. Fala mais alto, por favor, que eu sou meio surdo. Essas três palavras... Quais palavras? Decretada, permissiva e a desejada. Legal. E essa, a desejada e a permissiva, eu já dei dando uma estudada, mas como o senhor falou aí, precisando mais tempo a entender mais, porque essa permissiva é que me faz mais, cria mais dúvida na cabeça. Isso, e é natural que crie. E veja, eu acho que ele está certo em usar o termo para ensinar catecúmenos, ok? Certo. Porque é um conceito mais fácil para você explicar. Mas ele ajuda a entender alguma coisa. Ajuda a entender o quê? Uma tragédia terrível. O que aconteceu lá em São Sebastião, que ceifou quase 50 vidas. Aquilo lá, Deus gostou do que aconteceu? Não. Deus teve prazer na tragédia em si? Não, é claro que não.
E é nesse sentido que se usa vontade permissiva. Existe ainda uma vontade. Deus quis que aquilo acontecesse. Se ele não tivesse desejado, não teria acontecido. Certo? Então ele permitiu que acontecesse. Mas é mais do que isso. Agora veja, a gente não vai entender mesmo. A gente está falando de Deus. Então, nós somos pequenininhos demais para realmente compreender todas essas coisas. Mas um dia a gente estuda a vontade de Deus de maneira mais densa aqui. Tá? Fica aí anotado para depois que acabar o estudo da Trindade, a gente estudar algumas outras coisas, a gente volta um pouquinho para isso. Alguns atributos comunicáveis morais de Deus. Então Deus tem atributos comunicáveis que são morais. Então, por exemplo, a bondade de Deus, aliás, aqui tem a listinha, né? A bondade de Deus. E por bondade, quando a gente fala da bondade de Deus, a gente está falando de vários subatributos, tá? Esse é um grande atributo que cobre bondade, amor, graça, misericórdia e longanimidade. Bondade, amor, graça, misericórdia e longanimidade. Então a gente vai ver cada um desses, e agora eu vou precisar da ajuda de vocês abrindo textos bíblicos, ok? Então quando aparecer texto bíblico ali, vocês abram para mim, por favor. Então, a bondade de Deus. O que é a bondade de Deus? Bondade de Deus é a perfeição dele, que o leva a tratar benévola e generosamente todas as suas criaturas. Deus é bom. Ele é bom para com os pássaros, ele é bom para com os leõezinhos, ele é bom até para com as hienas. Deus é bom para com todas as suas criaturas. Ele é bom para com os ímpios, e ele é bom para com os justos. Ele é bom, Deus é bom. Num certo sentido, a gente chama isso de graça comum. É a bondade de Deus da qual usufruem todas as suas criaturas. O que diz o Salmo 34, 8, por favor? Provem e vejam como o Senhor é bom. E porque Ele é bom, é feliz quem faz de Deus o seu esconderijo, o seu refúgio, a sua fortaleza. É interessante, né, quando Deus nos desafia desse jeito. Provem e vejam como o Senhor é bom. Salmo 100, versículo 5. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. O nosso Deus é bom. Zacarias 9,17. Alguém abriu? Quão grande é a bondade de Deus. E quão grande é a formosura de Deus. Esse também poderia ter sido usado lá na beleza de Deus, né? Deus é bom. A bondade de Deus é enorme. Naum 1,7. Irmãos, pode acontecer a pior tragédia da tua vida. Deus continua sendo bom. E porque Ele é bom, porque Ele é intrinsecamente bom, você pode ter segurança que aquela terrível tragédia que aconteceu na sua vida, ela tem aspectos de bondade. Você pode não entender ainda. Aliás, você pode nunca vir a entender. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma mensagem, voltando do trabalho para casa, sobre Daniel. E o pastor estava dizendo, veja, Daniel foi levado para a Babilônia, ele foi castrado, ele foi escravizado, depois mudou de governo, ele continuou sendo escravo do outro governo, e ele morreu na Babilônia como escravo, ele nunca voltou para casa. Nunca voltou para casa. Ou seja, o nível de sofrimento de Daniel, ninguém aqui teve. Ainda assim, ele provou e ele viu que o Senhor é bom.
Deus é bom, irmãos. Mesmo quando a gente não vê de maneira tão clara, a gente não está usufruindo aspectos da bondade de Deus, pelo menos a gente não consegue ver, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom, sempre. Ainda que a gente esteja sofrendo. A libertação, no caso de Daniel, só viria depois de tanto tempo, né? Depois de várias gerações. Ele morto, aí o povo volta para Jerusalém. Só depois de muito tempo é que se cumpre o sonho de Nabucodonosor, não é? Da pedra cortada sem mãos que destrói a estátua e se torna o reino de Cristo Jesus. Dentro do assunto a bondade de Deus, a gente também estuda o amor de Deus. O que é o amor de Deus? É a perfeição de Deus pela qual Ele é movido eternamente à sua própria comunicação. Deus ama a si mesmo acima de todas as coisas e ama aos outros em consequência desse amor. É linda a maneira que ele definiu. A perfeição de Deus pela qual Deus é movido eternamente a comunicar Ele mesmo para outras pessoas, porque Ele é o amor. Ele é o amor. Então, quando Deus comunica amor, quando Deus ama, Deus está dando de si mesmo. Deus é amor. E é isso que é afirmado nesses 2 versículos. Deus é amor. Deus não ama, Deus é amor. Deus é a própria definição do que é o verdadeiro amor, que nós vemos expresso de maneira gloriosa na pessoa de Cristo. Um amor que se esvazia, um amor que se humilha, um amor que se sacrifica pelos amados. Deus é amor. A graça de Deus, nós estamos vendo atributos comunicáveis de Deus, aí nós estamos nos atributos morais, e estamos só dentro da bondade de Deus. Um dos atributos morais, que é a bondade de Deus, que se subdivide em alguns outros, ok? Então tudo isso dentro desse grande guarda-chuva, que é a bondade, a benignidade de Deus. A graça de Deus é a bondade imerecida, ou o amor imerecido, aos que perderam o direito a ela, e por natureza estão sob a sentença de condenação. Vejam, na graça de Deus, Deus nos dá o que nós não merecemos. Deus nos dá o que nós não merecemos. A gente não merece vida, irmãos, e Ele nos dá. A gente não merece... A gente absolutamente não fez nada para merecer o sacrifício de Cristo em nosso favor. E nós recebemos o sangue, o precioso sangue do Cordeiro, vertido por nós. Perdão, justificação, união com Cristo. Todas essas são bênçãos da graça de Deus, bênçãos imerecidas da graça de Deus. Neemias 9:31, alguém leia, por favor. Aí está traduzido como misericórdia, e de fato esses 2 termos às vezes se confundem nas Escrituras. Então eu vou deixar para o próximo aí. João 1:16 e 17. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude, de graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Várias vezes nas Escrituras existe um certo tipo de antagonismo entre lei e graça. Na lei é olho por olho, dente por dente, certo? Você fez algo mal, você vai sofrer um castigo compatível com aquela maldade que você fez. O problema é que a maldade que a gente fez é roubar a glória do Deus Todo-Poderoso e Eterno e bom. A gente é mal com um Deus que é bom,
E a gente quer roubar para nós aquilo que Ele tem de maneira perfeita. A gente, tudo pequenininho, ridículo, a gente quer roubar a glória para a gente. Então o nível de pecado que a gente comete contra Deus é gravíssimo. Então se Deus fosse nos tratar de acordo com olho por olho, dente por dente, a gente não tinha mais olho, não tinha mais dente, não tinha mais nada. A gente estava no fundo do inferno, queimando eternamente. Porque é isso que os nossos pecados merecem. São pecados contra um Deus eterno. Merecem castigo eterno. São pecados gravíssimos contra o amor, contra a bondade, contra a beleza, contra Deus. Então nossos pecados são graves. Então Deus, em vez de nos dar o que a gente merece pela lei, Deus vem e nos dá graça. Ele cuida, Ele abençoa. Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É muita bênção, irmãos. A misericórdia de Deus. Isso devia ter sido invertido. A gente devia ter estudado primeiro a misericórdia e depois a graça. Mas tudo bem. A graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Eu não mereço o amor de Deus, Deus me ama. Eu não mereço o perdão de Deus, Deus me perdoa. Eu não mereço a glória da vida eterna, Deus me glorificará na vida eterna. Na misericórdia de Deus, Deus não me dá o que eu mereço. Deus não me dá o que eu mereço. Isso é a misericórdia. Eu conquistei o inferno. Eu conquistei danação. Eu conquistei o direito de ser destruído eternamente, de passar a eternidade num lugar onde o verme não morre, nem o fogo se apaga. Eu conquistei. É isso que eu conquistei com a minha vida. Isso é o que eu mereço. A misericórdia de Deus é quando Deus fala assim, é isso que você merece, mas eu não vou te dar o que você conquistou. Esse caminhão de porcaria que você conquistou, eu não vou dar para você. Você merece. Mas eu vou pegar e vou dar para o meu filho. Para que você não tenha todas essas coisas ruins que você conquistou com a tua vida. Isso é a misericórdia de Deus. No grego a palavra não significa isso. Mas nas línguas latinas essa palavra é linda, porque é descer o coração na miséria. Misericórdia é o coração na miséria do outro. E é isso que Deus faz. Essa bendita compaixão. Isso que as entranhas de Jesus se moviam dentro dele quando ele via alguém sofrendo. E ele então partia para fazer alguma coisa. Bendita misericórdia. A misericórdia é a bondade, ou o amor demonstrada para com os que se acham na miséria ou na desgraça, independentemente dos seus méritos. É o texto da mulher que se casou e ela voltou a ser uma prostituta e o marido vai e agora a toma de novo para si como esposa. Isso é misericórdia. É o texto de Ezequiel, de Deus pegando, vendo um bebê que estava lá na sujeira do nascimento ainda, Deus limpa, volta. Ela já estava grandinha, já estava se desenvolvendo, Deus se casa então com ela. E ela então ganha uma beleza absurda, porque a beleza de Deus nela. E agora ela vai e se prostitui. E abandona Deus. E aí Deus fala assim, mas ainda assim volta para mim, diz o Senhor. Isso é misericórdia. Ela merece destruição, mas ela ganha perdão. Ela não recebe o que ela merece. E aí então ainda ganha graça, porque ela é restituída à posição de rainha, à posição de a esposa, a noiva de Deus.
Graça e misericórdia, é muita bondade da parte de Deus. E finalmente nós temos a longanimidade de Deus, a paciência de Deus. A paciência de Deus é o aspecto da bondade ou do amor de Deus, em virtude do qual Ele tolera os rebeldes e maus, a despeito da sua prolongada desobediência. Paciência de Deus. Ouvindo um outro estudioso esses dias, ele me chamou a atenção para o fato, foi o Augustus, não lembro, mas me chamou a atenção para o fato de que Deus tinha dito para Abraão: Abraão, você está andando aqui nessa terra e essa terra vai ser tua, mas eu ainda não vou te dar. Qual é a razão que Deus fala que ainda não vai dar? Porque a medida da ira de Deus contra os povos que habitavam na terra ainda não tinha chegado, ainda não tinha enchido. Quanto tempo demorou para a ira de Deus se encher contra os habitantes de Canaã? 400 anos! Irmãos, o Brasil não tem isso como república. Estados Unidos não tem isso como república, como país independente. 400 anos! Às vezes a gente fica desejando, né, o juízo de Deus, o juízo destruidor de Deus. Deus tem muita paciência, irmãos. Deus tem paciência de geração em geração em geração. O copo da ira de Deus demora muito para se encher. É claro que eu e você não vamos ficar abusando por causa disso. Mas isso deve ser motivo do nosso louvor, da nossa adoração e da nossa consciência de que sempre dá para voltar. Enquanto há vida, há oportunidade de voltar para o Senhor, porque Ele é cheio de paciência, Ele é cheio de misericórdia, Ele é cheio de graça, Ele é cheio de bondade. Que Deus maravilhoso. Salmo 103:8, alguém leia, por favor. Abram aí os textos. Salmo 103:8 diz o quê? Tardio em irar-se, rico em misericórdia. 145:8 e 9. As misericórdias dele permeiam todas as suas obras. Tudo que Deus faz, Ele faz com misericórdia. Aliás, note, tudo que Deus faz, Ele faz com todos os seus atributos. Porque não tem como Deus falar assim: eu vou desligar esse atributo, esse, e agora eu vou agir só com os outros. Não existe isso. Tudo que Deus faz, todos os atributos estão em ação. Segundo Crônicas 39. Maravilha. O último texto que a gente vai ler é o texto de Êxodo 34, 6 e 7. Moisés teve um nível de experiência com Deus que foi diferente dos demais seres humanos, ok? E um dia Moisés quis ver a Deus. E Deus passou na frente dele, só com a sua bondade. E Moisés só pôde ver de costas. Essa ideia é a seguinte: Moisés, se eu passar na frente tua com todos os meus atributos, você vai ser destruído. Então só vai passar bondade, nem a bondade se aguenta. Você tem que ver só de costas. Então Deus passa, Deus mesmo põe a mão sobre o rosto de Moisés, e depois que Deus passou, Deus tira a mão e Moisés contempla a glória da bondade de Deus apenas de costas. E num contexto semelhante, Deus então revela o seu nome. Ao passar, Deus revela um dos seus nomes.
Ok? Isso é a revelação de um nome de Deus. Deus passa, e enquanto ele passa, Deus falou: o Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso é Deus enquanto estava com a mão no rosto de Moisés. Isso é o que Deus falou para Moisés. Esse é o nome de Deus. O Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia. Já viram essa expressão tardio em irar-se? Na Bíblia ela aparece várias vezes, não é? Porque Deus revelou isso como parte do seu nome. Isso é nome e sobrenome de Deus. Tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Deus nunca vai falar que alguém que é culpado é inocente. Deus não faz isso. Deus até, se é culpado, mas eu vou sofrer a consequência da tua culpa. Isso Deus faz. Mas Ele não dá anistia para ninguém. Se é culpado, mas tudo bem, deixa passar. Deus não faz isso. E Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Sabe quem é que faz maldição hereditária? É Deus. Maldição hereditária existe, pastor? Existe. E quem faz é Deus. Mas bênção hereditária também existe. Só que a bênção hereditária dura muito mais do que a maldição hereditária. A maldição hereditária dura até a 3ª ou 4ª geração. E a bênção? 1000 gerações. Imagina só. 1000 gerações suas, pode ser abençoado ainda, porque você foi fiel ao Senhor pela graça dEle. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. A gente tem que correr, não é? Porque ainda, esse foi o primeiro atributo comunicável moral de Deus. O segundo atributo comunicável moral de Deus é a santidade de Deus, mas agora a gente vai mais rápido. Santidade de Deus é a perfeição dEle, em virtude da qual Ele eternamente quer manter e mantém a sua excelência moral. Aborrece o pecado e exige pureza moral em suas criaturas. Esse é o único atributo de Deus, a santidade de Deus, que Ele comunica para a gente. É o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes concomitantemente na Bíblia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso não é falado sobre nenhum outro atributo de Deus. Justo, 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 não é falado. Amor, 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 não é falado. Misericórdia, 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 não é falado. Só a santidade de Deus é exaltada dessa maneira, tríplice, nas Escrituras. A justiça de Deus é a retidão da natureza divina, em virtude da qual Ele é infinitamente reto em si mesmo. E é a perfeição pela qual Ele se mantém contra toda violação da sua santidade e mostra em tudo e por tudo que Ele é santo. Então, a justiça de Deus deriva da sua santidade. Porque Ele é santo, qualquer coisa que não esteja dentro do padrão da santidade perfeita de Deus tem que ser resolvido. Tem que ser punido. Isso é a justiça de Deus. É por causa da justiça dele que Ele não pode simplesmente deixar passar os nossos pecados. Ele tem que punir todo pecado. Seja no próprio pecador, seja no filho dele, ou seja em si mesmo. Deus tem que punir. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e bondoso em todas as suas obras. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu acho que aqui eu inverti 2 slides. Crer em tal Deus, já partindo para a aplicação, irmãos. Crer em tal Deus significa adorá-lo como Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Eterno e indivisivelmente unidos, perfeitamente relacionados, cada um existindo e operando em perfeita unidade com as outras pessoas, sempre um e sempre 3
Significa reconhecer e adorar a Deus na indescritível riqueza e eterna beleza da sua divindade, ao lado da qual todos os demais sistemas de verdade não passam de sombras pálidas e efêmeras, ídolos patéticos, absolutamente incapazes de se prostrar diante do Senhor, o Salvador Todo-Poderoso, pois que só Ele é Deus. E finalmente, não, faltou uma parte aqui. Cadê? Deu algum probleminha aqui. Então vamos para... Ok. O que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a nosso respeito. Qual é a perspectiva que você tem de Deus? Quem é Deus para você? Quando você está bravo, quem que é Deus? Quando você está chateado, triste, depressivo, quem que é Deus? Quando você está curtindo, quando você está tentado, quem é Deus? Deus é esse ser, é isso que Ele revelou acerca de si mesmo. A única resposta adequada a um tal Deus, a um Deus como nós, como nosso. Isso foi feio, hein? A um Deus como nós. A única resposta adequada a um tal Deus é servi-lo. A adoração faz parte desse serviço que se estende a todas as áreas da vida. Os irmãos, diante da grandeza desse Deus, com seus atributos incomunicáveis e com seus atributos comunicáveis, aquilo que Ele bondosamente deixa a gente experimentar um pouquinho como sendo nosso, a gente tem que adorar esse Deus, viver para Ele, servi-lo, acordar de manhã por causa dele e para Ele, e dormir à noite por causa dele e para Ele, trabalhar por causa dele e para Ele, estudar por causa dele e para Ele, viver por causa dele e para Ele. Porque tudo que a gente experimenta, a gente está experimentando dos atributos dele. Então a gente precisa começar a aprender a ver, distinguir a presença desses atributos de Deus ao nosso redor no dia a dia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar, encerrando o nosso tempo aqui. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela Tua glória manifesta de maneira tão preciosa. Obrigado pela Tua palavra que nos revela a respeito de quem Tu és. Obrigado a Deus pela Tua presença conosco. Obrigado porque é a partir desses atributos lindos e maravilhosos que o Senhor dirige a nossa vida. Obrigado porque o Senhor compartilhou conosco, numa medida que do Teu ponto de vista é tão pequenininha. E para nós já é uma grande honra, uma grande bênção. O Senhor compartilhou conosco esses atributos. A vontade, o poder, beleza, bondade, amor, graça, misericórdia, paciência. O Senhor comunicou para nós, ó Pai. O Senhor deu, compartilhou conosco. Então, ó Deus, ajuda-nos a demonstrarmos esses atributos, a refletirmos o Teu caráter na nossa vida. Que sejamos justos, que sejamos santos, que sejamos bondosos, amorosos, graciosos, que amemos e valorizemos o belo, que busquemos perfeição moral, lutemos por isso. Assim, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de parecermos com o nosso Pai adotivo, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém.